paz do Senhor, irmãos e irmãs, professores, pastores de crianças, com muita alegria nós estamos aqui mais uma vez para a gente estar estudando um pouco mais, se aprimorando para a gente poder também estar ensinando aí as nossas crianças a servirem a Deus, a amarem as Escrituras e amarem a sua palavra. E nessa ocasião nós vamos estar estudando um pouco mais sobre o segundo livro de Crônicas, nossa lição, nossa aula de número 10. Bom, o livro de Crônicas é um livro, como já foi dito, é um livro de autoria desconhecida. Mas a tradição judaica, ela crê que o autor provavelmente tenha sido Esdras, o escriba, o sacerdote, que muito provavelmente foi o autor de Crônicas, de Esdras e de Neemias também. E existem dois motivos principais para a gente estar crendo nisso, O primeiro motivo é porque a data bate. Muito provavelmente, esse foi um livro que foi escrito ali entre o ano 320 e 400 a.C. e vai ser exatamente nesse momento em que o povo está retornando do exílio babilônico, ali com autorização do rei Ciro. Muito provavelmente, então, foi nessa época em que o livro foi escrito e foi na época onde teve ali o ministério, a atuação do sacerdote Esdras. E também por conta das preocupações sacerdotais do cronista, do autor do livro de Crônicas, que também casa perfeitamente com o ministério, com o sacerdócio de Esdras. E talvez o propósito fundamental desse livro seja orientar a restauração do reino ali pós período de exílio babilônico, dando ênfase em como, a partir da obediência do povo de Deus ao pacto, à aliança, eles desfrutariam também das bênçãos de Deus, e como, a partir da desobediência do povo ao pacto, eles colheriam o juízo de Deus. E ele dá uma ênfase muito especial, principalmente na unidade do povo, no templo, ao reinado davídico e as bênçãos e as maldições imediatas, advindas do cumprimento ou do descumprimento da aliança de Deus com o seu povo. Algumas verdades fundamentais que marcam esse relato do cronista são, primeiro, de que o povo de Deus tem nos reinos unidos de Davi e de Salomão um modelo a ser seguido, um modelo sobre como buscar as bênçãos divinas. Aqui, para o cronista, Davi e Salomão, eles são colocados como paradigmas para que o povo de Israel pudesse olhar, se espelhar e seguir a fim de ter uma vida que gozasse das bênçãos de Deus, que gozasse da paz de Deus e que eles pudessem experimentar ali a prosperidade vinda do céu. Outro ponto fundamental é que o destino de cada geração de Israel seria determinado pela fidelidade do povo, pela fidelidade dos seus filhos daquela geração aos ideais de Deus quanto à monarquia, ao templo e à unidade de seu povo, que são 3 pontos muito importantes para o cronista. E um terceiro ponto, uma terceira verdade fundamental desse livro é que as gerações futuras do povo de Deus, elas deveriam aprender por meio da história de Israel as prioridades e os padrões de fidelidade esperados dela. Lembremos que o povo que estava voltando do exílio babilônico, eles, através desse relato, eles tinham visto toda a história se desenrolar. Eles tinham visto como, quando o povo virava as costas para a lei de Deus, para os seus preceitos, para a sua vontade, e eles viram como os frutos da desobediência foram amargos de se comer.
Então esse relato, ele traz também um relato histórico e teológico para orientar os filhos de Israel, as gerações futuras, para se reconstruírem enquanto nação. E o versículo chave da nossa aula de hoje se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que fala exatamente, o registro da resposta de Deus a uma oração que Salomão faz na ocasião ali em que ele estava inaugurando o templo do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Fica muito claro para nós que o cronista, ele escreveu por motivos históricos e por motivos teológicos. A gente percebe que com o uso dele de fontes históricas, a forma como ele às vezes se prende a alguns detalhes numéricos, mostra como ele queria transmitir com exatidão um relato histórico. Mas ele não se ateve apenas em descrever os fatos da história de Israel, ele também queria comunicar uma mensagem teológica importante. Quando nós comparamos com os relatos paralelos do livro de Samuel, do livro dos Reis, nós percebemos que o cronista, ele dá forma ao relato da história de Israel com vistas, querendo suprir necessidades do povo do exílio, que precisava ali de bases, que tinha necessidades muito específicas e que intentava, reconstruir Jerusalém e, mais do que isso, restaurar o reino de Israel. E aqueles que regressaram do exílio, eles enfrentaram muitos problemas. A restauração do reino de Israel não se deu assim de forma rápida e avassaladora como muitos queriam. Antes, eles tiveram que enfrentar mudanças, privações econômicas muito desanimadoras, uma oposição externa, conflitos internos que vão ser narrados ali por Neemias e por Esdras. E frente a isso, essas dificuldades, elas levantaram questões importantes, como por exemplo, quem podia se considerar um herdeiro legítimo das promessas dadas por Deus ao seu povo? Que instituições políticas e religiosas eles deviam adotar? Eles deviam alimentar as esperanças de ter um novo rei da monarquia davídica, um descendente de Davi? Qual que era a importância do templo no período que se seguiu ao período do exílio? E como eles poderiam encontrar então as bênçãos, a segurança e a prosperidade para aquela comunidade restaurada que vinha de 70 anos de um cativeiro babilônico? Então essas eram questões muito relevantes para a vida daquele povo e que o cronista, ele se empenhou em estar resolvendo essas questões sobre para que eram as promessas, e por conta disso a gente vai ver, principalmente aqui em segunda Crônicas, como o tempo todo ele usa a expressão para todo Israel, para todos os filhos de Israel, dando aquele senso de pertencimento a todos aqueles que estavam voltando do cativeiro. E ele vai dar muita importância a duas instituições que, para o cronista, na visão do cronista, Deus havia organizado o seu povo em volta dessas duas instituições, que era a monarquia davídica, da dinastia de Davi, da casa de Davi, e o templo no qual o Senhor havia atrelado o seu nome, no qual Deus havia posto ali a sua arca que simbolizava a sua presença. Para o cronista, essas duas estruturas elas eram fundamentais para a vida do povo de Israel. E nós vamos ver então como o cronista ele dá ênfase na alegria e no esplendor, por exemplo, da música, colocando como elementos centrais ali da vida do templo.
para o cronista, o reinado de Davi e o reinado de Salomão tinham sido o período de maior esplendor e maior glória de Israel. Então ele vai colocar esses dois como paradigmas para todos os outros reis. E nós percebemos isso como ele omite, por exemplo, certos aspectos negativos da vida desses dois que a gente conhece, porque Samuel e Reis nos contaram, né? Mas para ele, ele vai colocar esses dois reis na mais alta estima, colocando-os, fazendo deles modelos a serem seguidos por todos os reis que viessem após eles. Tanto Davi quanto Salomão reinaram sobre as 12 tribos de Israel. E eles proveram ricas bênçãos ao povo, né, por meio das estruturas políticas, por meio do templo, da adoração e da fidelidade ao pacto com Deus. E por conta desse motivo, eles lançaram os alicerces da esperança para os leitores pós-exílicos, aqueles que voltavam. Deus havia escolhido a linhagem de Davi e o templo de Jerusalém como o instrumento da bênção para o seu povo ao longo das demais gerações. No entanto, essa esperança e essas bênçãos, elas eram condicionais. Ele coloca Davi e Salomão como modelos a serem imitados. Então, os ideais do Reino Unido deveriam ser imitados também para aqueles que vinham depois do exílio babilônico, que estavam voltando para Jerusalém. Então, a humildade, a confiança, a dependência, a fidelidade a Deus, a obediência, a submissão a um governante que vinha da linhagem de Davi e também a devoção ao templo eram fundamentais para que essa esperança continuasse sendo alimentada. E o livro de 2 Crônicas, ele começa com um relato sobre Salomão, que vai encontrar um relato paralelo ali em 2 Reis. E então o cronista vai falar de Salomão, do esplendor de seu reinado, vai falar sobre como Salomão foi muito humilde no começo de seu reinado, ao reconhecer que ele mesmo não passava de um menino e que não tinha capacidade de governar tão grande povo. Então Deus, diante de um pedido humilde daquele servo que pediu sabedoria, não para ele mesmo, mas para governar o povo de Deus, Deus vai lhe conceder não só a sabedoria, mas também muitas riquezas, muita fama, muita honra e muita glória. De modo que o cronista vai falar assim da sabedoria, da grande sabedoria de Salomão e a sua fama que estendia-se por toda a terra. Vai falar também de suas riquezas, de como Salomão foi um rei rico, próspero, abastado e como no tempo dele Israel vai gozar de paz, de riqueza, de prosperidade. Mas talvez o ponto central seja a construção do templo, o qual Deus não havia deixado que Davi fizesse, e Davi, seu pai, havia lhe orientado Salomão, havia lhe preparado também muitos provimentos, os quais Salomão não só usou como inteirou ainda muito mais. E a construção do templo tem um lugar de destaque dentro do relato do cronista. Em relação ao relato do livro dos reis, a gente pode perceber que o cronista ele vai resumir muito esse relato da construção do templo, mas ele vai se apegar a outros detalhes que o autor aos reis não se atentou tanto, mas que era importante para um povo que estava prestes a construir um segundo templo. Então ele vai se apegar a detalhes de ornamentação, detalhes de decoração da sala grande, do pórtico, do Santo dos Santos. Então, detalhes de ornamentação. Ele também vai fazer questão de lembrar que o templo havia sido construído ali no Monte Moriá, que é um monte muito importante para a história de Israel, um monte onde Abraão foi aprovado, e aquele monte que Davi comprou depois de ter feito o censo, né? E nós conhecemos o relato, o cronista ele vai contar que por conta dos pecados de Salomão,
Deus havia dito que rasgaria o reino, mas por amor a Davi não rasgaria da mão de Salomão, mas sim do seu filho. E de fato é o que acontece. Depois que Roboão, o descendente de Salomão, ascende ao poder, ele, sendo ali numa assembleia onde o povo fez um pedido de que ele baixasse os tributos, os impostos, né, que Salomão havia imposto sobre o povo, ele, depois de pensar, depois de se aconselhar com seus jovens amigos e não com os anciãos, né, a gente conhece a história, o reino vai ser rasgado e nós vai dar início assim então ao reino dividido, a história do reino dividido, onde a dinastia davídica vai concentrar-se, né, no reino do sul, chamado de Judá, com capital em Jerusalém, e Jeroboão vai assumir o trono do reino do norte, conhecido como Israel, com a capital em Samaria. É importante frisar que Deus havia feito promessas para Jeroboão, ele havia proposto um pacto com Jeroboão nos mesmos moldes do pacto que ele havia feito com Davi. A diferença é que Jeroboão, ao invés de responder com fé e obediência, ele responde com incredulidade e rebeldia, de modo que ele não obedeceu, ele não cumpriu esse pacto com Deus e colheu, né, as graves consequências do pecado. E percebemos então que o relato do cronista ele está muito mais focado no Reino do Sul, né, que vai de Roboão até Acás, por conta de que no Reino do Sul se concentrava a dinastia, a monarquia davídica e o templo em Jerusalém. Então, apesar de ter se baseado nos relatos do historiador do Livro dos Reis, o cronista ele vai omitir textos extensos que a gente encontra lá em Reis, nós não vamos encontrar aqui, justamente por conta desse foco nessas duas instituições importantíssimas, que é a monarquia davídica e que é o templo do Senhor em Jerusalém. Junto com o surgimento da monarquia, né, dos reis em Israel, nós vemos que surge uma figura muito importante, né, sempre como uma voz de Deus a chamar o povo ao arrependimento, para exortar os pecados dos governantes e do povo, que é a figura do profeta. E nós vamos perceber como ao longo da história vários profetas foram levantados, como muitas vezes, né, ao longo de 400 anos aí de Salomão até o exílio babilônico, nós percebemos, nós vemos que muitas vezes os profetas eles foram ignorados e a história de Judá, de Israel, ela é marcada por vários altos e vários baixos, vários reis bons, vários reis ruins. E o cronista, assim como o historiador do Livro dos Reis, ele faz aquele julgamento de valor. Quando um rei é bom, ele diz que andou nos caminhos de Davi, e quando o rei é ruim, ele diz também que o rei andou segundo os caminhos de Jeroboão. Aqui também o cronista ele faz um julgamento de valor e ele faz esse julgamento com base em alguns critérios. O primeiro, o rei foi fiel à lei de Moisés, a Torá. Segundo, ele manteve a organização do templo estabelecida por Davi e Salomão. Terceiro, ele se atentou para a instrução profética e sacerdotal. Quarto, ele confiou em alianças estrangeiras ou na aliança que Deus tinha com o seu povo. Ele confiou, buscou a Deus em humildade e oração. Então, fazendo essa distinção entre reis bons e reis maus, na maior parte das vezes, entretanto, ele faz uma distinção a nível ainda mais microscópico na vida desses reis. Ele faz distinção entre os anos em que um rei foi fiel e os anos em que ele foi infiel. Nós vemos isso em várias ocasiões, né? A começar com Roboão, filho de Salomão, que durante alguns anos foi fiel, mas em alguns outros foi infiel. E o cronista faz isso não por acaso. Ele queria mostrar que
a segurança, que a bem-aventurança do povo dependia da fidelidade do povo para com Deus. E que como quando todas as vezes que eles se afastavam, que eles eram infiéis, que eles se esqueciam da lei de Deus, então Deus vinha com juízo. Ele estava querendo exortar o povo do exílio a viver em fidelidade com a lei de Deus. Então ele mostra como vitória, segurança, prosperidade eram concedidas àqueles que buscavam o Senhor com fidelidade, enquanto as derrotas, dificuldades e as enfermidades sobrevinham àqueles que se esqueciam de Deus e da sua lei. O cronista, então, quer mostrar ao povo que vinha do exílio, com os relatos da vida desses reis, como da mesma forma que os reis de Judá, eles haviam experimentado o juízo de Deus quando foram infiéis. Eles também estavam experimentando um momento de dificuldade por conta da infidelidade deles. Mas ele mostra também como, através da fidelidade do povo, Deus também os abençoaria, porque as promessas de Deus não haviam falhado. Antes, o povo, esse sim, havia falhado. E assim como os reis de Judá também foram abençoados por Deus ao se voltarem, ao se atentarem mais uma vez ao Senhor, o cronista queria gerar no coração daqueles ex-exilados a esperança de que Deus também os abençoaria, os prosperaria, os guardaria e restauraria Israel, assim que eles voltassem o seu coração inteiramente ao Senhor. Com a queda do Reino do Norte, durante o reinado do rei Ezequias, inaugura-se ali então um novo período na história de Israel, um período de reino reunificado, né? E ele vai apresentar o rei Ezequias como um protótipo, como um novo Davi, um novo Salomão, o qual havia reunido mais uma vez os fiéis de Judá e de Israel em volta do templo em Jerusalém. E esse povo reunido vai experimentar sim momentos de fracasso, como a apostasia de Manassés, todo o reinado de Amon, de um modo geral os reinados dos reis, né, a de Judá antes do exílio e o próprio exílio do povo na Babilônia. No entanto, cada um desses fracassos é seguido de renovação, de restauração concedidas graciosamente por Deus ao seu povo. E nós vemos isso na restauração do próprio Manassés, quando ele se arrepende e clama incessantemente ao Senhor. As reformas que Josias vai promover, reformas cultuais, religiosas e políticas, e também com o próprio regresso do povo do exílio. Nessa parte da história, o cronista também ele vai estar oferecendo instrução, orientação e esperança ao povo que regressava do exílio, que eram os leitores originais de crônicas. Da mesma forma que, apesar daqueles fracassos listados aqui pelo cronista, principalmente do reino reunificado para frente, ainda assim Deus, de forma graciosa e com misericórdia, havia estendido bênçãos e trazido restauração e renovo para eles. Esses acontecimentos também deveriam lembrar aqueles leitores originais de que Deus lhe estava estendendo a sua misericórdia e estava oferecendo a eles também bênçãos. E existe, ao longo de todo o relato do cronista, com uma perspectiva messiânica, nós, à luz do Novo Testamento, nós podemos olhar para Crônicas e ver aqui o cumprimento das promessas em Cristo Jesus. Ele que é o descendente de Davi, o filho de Davi, o qual Deus havia prometido que reinaria para sempre. Hoje nós temos um rei da casa de Davi, que tem um trono acima de todo trono e que tem um nome acima de todo nome. E nós vemos também que esse próprio rei, falando do templo, né, olhando para aquele templo ali que o rei Herodes
nos tempos de Jesus, estava promovendo uma grande reforma aos moldes do templo de Salomão, quando ele diz que aquele templo seria destruído e em 3 dias ele reedificaria um novo, falando assim do seu próprio corpo, dizendo que ele era a própria presença do Deus vivo e que aqueles que queriam viver em pacto com Deus vivo deveriam ir a ele, porque somente ele é o caminho. A título de informação, e aqui só uma curiosidade que eu acho muito bacana e que muitas vezes uma leitura apressada faz com que a gente perca esses detalhes, é que o cronista, lá no último capítulo de 2 Crônicas, capítulo 36, ele nos conta um detalhe muito interessante. Ele nos conta o porquê o povo deveria ficar exilado por 70 anos. O porquê desse número fechado de 70. Bom, se a gente for lá para Levítico, capítulo 25, versículos ali de 1 a 7, nós vamos ver que Deus, por intermédio do profeta, por intermédio de Moisés, ele havia estabelecido, assim que o povo entrasse na terra prometida, o ano de descanso da terra. Durante 6 anos eles poderiam lavrar a terra e cultivar, mas no 7º ano seria o ano de descanso da terra, onde eles não poderiam cultivar a terra, apenas colher aquilo que a terra naturalmente desse. 490 anos se passaram depois que o povo entrou na terra prometida e eles nunca guardaram esse mandamento. Para quem é bom de matemática já deve estar fazendo as contas. 490 dividido por 7, 70 anos. Mas se você acha que eu estou forçando a barra, lá no capítulo 36, versículos 20 e 21, escute com atenção o que o cronista nos diz. Falando sobre o cativeiro do povo de Judá na Babilônia. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumprissem. Então aqui nós percebemos como Deus, ele cobrou esse ano do descanso que o povo nunca havia guardado. Deus cobrou o débito de uma vez só. Durante os 490 anos eles não guardaram. Então, com o exílio na Babilônia, Deus fez com que a terra se agradasse dos seus sábados, que inicialmente era para o povo ter obedecido, mas eles não obedeceram. Amados, como sugestões de visuais para as classes pré-primários, maternal, a indicação é sempre de todo esse relato aqui, escolher os temas mais importantes, ou então uma história mais marcante, e ali de forma bem simples mesmo, não precisa de nada exagerado, talvez com fantoches, com bonecos, talvez com um desenho, com uma figura, explicar a história para essas crianças de modo que eles entendam na linguagem deles, de forma específica para eles. Para primários e para os pré-teens, é interessante nós usarmos alguns recursos visuais que eles já conseguem assimilar melhor, como por exemplo o uso de slides, como por exemplo o uso de pequenos vídeos, uso também de cartazes, um mapa ali de Israel, do reino dividido, para poder mostrar. É interessante levar também curiosidades para eles, como quando o povo se perde na apostasia, quando eles se perdem na idolatria, inclusive, mostrar como eram os deuses, como os deuses ali cananeus, eles eram deuses terríveis, que aceitavam sacrifícios humanos. Nós temos aí imagens na internet que a gente consegue, eles acham interessante para poder captar a atenção deles. Eu gosto muito de desenhar no quadro. Meu desenho é feinho mesmo, amados. Mas a gente vai explicando, vai desenhando, e você fala, você coloca emoção na fala.
você gesticula, quando você vê, você está prendendo ali a atenção daquelas crianças. E, em última instância, nós só estamos aqui, a nossa missão é poder comunicar com fidelidade a palavra de Deus para alimentar esses que já são a igreja, mas que amanhã talvez serão eles quem estarão, segurando as rédeas da igreja. E é nosso papel, é nosso dever, é nossa obrigação dar o nosso melhor, fazer com muito carinho, fazer com muita dedicação essa obra linda que o Senhor nos encontrou. Nos encontramos nas próximas aulas. Fiquem com Deus e uma ótima aula a todos os professores.